E a Natuza Neri, hein? Que mico que ela está pagando na rede social. Eu diria que ela está sendo cancelada na rede social, não é assim? Bem, esse vídeo nós vamos trazer o tema, né, desse escândalo aí da Natuza Neri, que está dominando as redes sociais, e a pedido, né, de uma repórter, de uma jornalista gaúcha, que é membro da Comissão Cidadã de Inquérito, e ela pautou isso para mim aqui, ó, falou assim, trouxe aqui para, né, a presidência da CCI, e falou: João, você tem que pautar esse tema, porque isso se trata de uma agressão contra a cidadania, né, contra nós que representamos a sociedade civil organizada, né? Então a CCI, que é a Comissão Cidadã de Inquérito, está trazendo esse tema da Natuza Neri, uma jornalista da Globo News, né, parece, e abordando esse tema, né, que é muito complexo. E aí eu vou ler aqui o texto que ela trouxe e depois nós vamos passar aqui uns recortes para a gente entender direitinho, né, o imbróglio que nós estamos entrando. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E o primeiro compromisso da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é defender a verdade e a pacificação nacional. Tá certo? Então, eu vou espremer aqui a minha participação aqui, ó. Esse é o vídeo 466 da CCI, viu, gente? Está aqui nosso apoio, Spix, jpnoticias@gmail.com, já agradecendo aqueles que contribuem, aqueles que não contribuíram e quiser contribuir, e se quiser ser membro, é só se inscrever lá no canal TV Del Rey no YouTube, tá certo? E tem meu perfil, João Paulo Guimarães, no Facebook. Mas vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui, né, a reclamação de uma pessoa que é membro da Comissão Cidadã de Inquérito, gaúcha, né, e jornalista. Então, vamos ver o que ela está falando. Policial afastado do cargo por expressar a sua opinião sobre a atuação da jornalista que desinforma e da sua opinião sobre fatos totalmente errôneos, isso pode ser considerado cerceamento, intimidação e coação por parte da jornalista, já que o policial tem seus direitos constitucionais garantidos na Constituição Federal também. A população quer o policial para protegê-la, enquanto o judiciário quer puni-lo por ter expressado sua opinião sobre a desinformação que a jornalista transmite dia a dia e nunca recebe restrições alguma por parte do judiciário. 2 pesos e 2 medidas. Bem, essa é a opinião de um dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito, em particular essa jornalista do Rio Grande do Sul, né, que é uma das membros aí atuantes do nosso projeto de pacificação nacional. Bem, a opinião dela, né, são 2 jornalistas, né, uma lá no interior do Rio Grande do Sul, né, é a voz do interior que se faz presente aqui na CCI. E a outra da jornalista, né, Natuza Neri. Então vamos agora aos recortes, e aí eu vou pegar uns prints que eu fiz, emprestado, viu, do canal do Danael, que fez uma abordagem até interessante sobre esse assunto, e vamos dar uma ilustrada a mais. No final vocês vão ter a opinião da CCI sobre esse episódio da Natuza Neri, tá certo? Então vamos lá. Você já viu que eu estou aqui no cantinho, né? Que eu vou dividir a tela com vocês aqui, ó, né? Para vocês entenderem direitinho e a gente acompanhar junto. Deixa eu falar para você, né? Aqui é um quadro famoso que você já conhece, né? Em que a divindade tenta encostar o dedo, né, na humanidade. Olha, é isso que nós estamos fazendo, entendeu? Criando esse link. Aqui tem uma câmera fotográfica antiga que pertenceu ao meu pai, que é a arma do jornalismo, né? Essa arma poderosa do jornalismo que enfrentou várias gerações, está aí ainda. Aqui tem uma estátua de um anjo da guarda. Aqui tem um artesanato meu, que é uma ferrovia, que é uma
uma Maria Fumaça que a gente tem aqui em São João del Rei, que é muito visitada. Aliás, eu convido vocês a visitarem. Isso aqui é uma peça que eu costumo fazer, né? E aqui tem porta-chaves, ó. Então aqui está a locomotiva, aqui está, né, um carro onde vai os passageiros, e aqui tem onde fica na parede a pessoa pendura a chave. Aqui embaixo a bandeira do Brasil, a bandeira de Minas Gerais, e aqui embaixo um joguinho também, né, de raciocínio que eu costumo fazer e tem muita aceitação aí, né, pelo pessoal, principalmente da turma da terceira idade, da melhor idade, né? Mas eu não vou falar disso agora não, senão a turma vai me pedir encomenda, e eu estou aqui agarrado com a CCI, então eu preciso mais de vocês com a CCI do que com meus jogos. Depois, se eu conseguir, né, reestruturar a minha oficina, a gente volta a falar nisso. Mas vamos lá. Aproveitando o print do Dallagnol. Então, a Mônica Bergamo, né, ela publicou isso. Ela é jornalista e colunista. Corregedoria investiga ameaça, presta atenção, hein? Policial civil contra Natuza Neri em supermercado. Esse título já é tendencioso, tá certo? Por isso que, olha, é uma jornalista que me mandou isso, que é membro da CCI, contra, né, num debate com uma outra jornalista, que é da Globo, né? E aí você tem a Mônica Bergamo, também outra jornalista. Olha aí, nós estamos no campo feminino. Tá certo até agora, tá certo? Aí tá, Corregedoria investiga ameaça. Bem, a ameaça é uma coisa muito séria, tá certo? Quer dizer que dar opinião é uma ameaça. Aí, a jornalista da CCI, que é membro da CCI, está questionando essas práticas nocivas dessa grande mídia que tenta intimidar essa sociedade. E a CCI está aqui para quê? Para defender a sociedade. Então, quando nós damos voz a um membro da CCI, né, que é jornalista feminino, a gente está, né, defendendo os interesses da sociedade. Então, é a sociedade contra um sistema aparelhado, né, de poder econômico que intimida a sociedade, né, subjuga a sociedade. Então, é sobre isso que nós estamos falando, nesse tema específico da Natuza Neri. Então, aí tá. Segundo o boletim de ocorrência, a agente disse que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Aí tá. Nós vamos entrar nesse detalhe aí, tá certo? Agora vamos à matéria, né? Que a Mônica Bergo, né? A opinião da Mônica Bergo, como é que ela cobriu o negócio. Então, a Natuza não se pronunciou, tá certo? Coitado da Natuza, né? Você foi se meter numa, Natuza. Eu sei, eu entendo, você trabalha na Globo. A Globo hoje é um grande elefante branco, é uma mega estrutura, tá certo? Foi criada no período pré-internet, tem seus méritos, teve sua história, né? Fez parte da história brasileira, é parte da cultura brasileira, mas está vivendo esse drama, né, de ter que, né, diluir sua informação num mundo digitalizado. E aí essa mega estrutura que foi criada, esse elefante branco, para sustentar isso aí, precisa submeter, né, ao governo para poder conseguir verba para bancar essa estrutura. A gente entende tudo isso. A CCI não faz vista grossa às dificuldades que passa, né, uma conglomeração de mídia como a Globo, que passa por esse desafio de se adaptar a esse novo momento, certo? Em que cada cidadão é um jornalista, cada cidadão é uma televisão, porque nós temos mais celulares no Brasil do que brasileiros. Então, a coisa parece que inverteu. Em vez de vocês mandarem notícias para a gente, impor a opinião de vocês, vocês estão recebendo um volume de informação, né, de opinião de cidadãos comuns. Então, a mesa inverteu e vocês têm essa dificuldade de lidar com isso. A gente entende. A CCI entende. Mas vamos lá. De acordo com o BO que a própria Natuza Neri provocou, tá certo? O policial que fazia compras no mesmo local se aproximou da jornalista perguntando se ela era a Natuza Neri da Globo News. Na sequência, disse que ela e a empresa para a qual trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Fecha aspas, né? Em outro momento, quando o homem já estava no caixa, ele passou a xingar Natuza. Uma mulher que estava com o policial pedia para que ele parasse com os ataques,
dizendo que a jornalista só fazia o trabalho dela, segundo o relato de pessoas próximas. Essa pessoa que estava com o policial era a esposa dele. Eles foram no supermercado fazer compra, ele e a esposa. E por acaso ele encontrou a Natuza Neri lá. E aí ele foi fazer suas críticas. Mas vamos lá. Vamos acompanhar aqui o raciocínio aqui que tá ficando bom. Tem mais um pedaço aqui, ó. Então, Secretaria de Segurança Pública Estadual afirma que diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas. Bem, a gente viu isso no aeroporto de Roma, né? Como sempre, o cidadão, o brasileiro, sendo vítima, né, dessas neuras, né, desses profissionais que estão aí alimentados por esse sistema ultrapassado, que não conhece essa nova realidade, que é esse mundo virtual que nós vivemos. E aí, está aí separado, ó. Segundo o boletim de ocorrência, em uma conversa inicial com policiais militares, Arsênio, é o nome do policial, do cidadão, negou a ameaça e afirmou que fez uma crítica ao trabalho da jornalista. Já na delegacia, ele disse que preferia se manter em silêncio, mas reafirmou que não cometeu nenhuma infração. O policial foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para exame de dosagem alcoólica, clínico, de embriaguez, toxicológico e cautelar. Porque ele emitiu sua opinião com relação ao trabalho de uma profissional que está aí entrando na casa das pessoas, né? E falando o que ela quer, do jeito que ela quer. Ou seja, se ela está, de uma certa forma, comunicando errado e a comunicação dela passa um ruído que a população entende como agressivo, como prejudicial, né, ao contexto social do Brasil, ele tem o direito de devolver essa crítica. Agora, se a Natura tem urticária à crítica, não deve trabalhar, né, como jornalista. Tem que ser, como se diz o crítico, né? Tem que ser aniquilada da profissão. Não é que, Matheus, você tem que parar de ser jornalista, você tem que ser aniquilada. Bem, mas vamos entender. Vamos caminhar aqui. Eu ainda não cheguei nas minhas conclusões não, viu, gente? Aí a Érica Gorga, né, que é professora, uma pessoa formada em Direito, né? Ela postou isso no Twitter, né? Se um policial se pronuncia verbalmente em supermercado, fora do local do horário de trabalho e do exercício de suas atribuições profissionais, age enquanto cidadão comum, e aí faz parte, né, dos membros da CCI, porque nós estamos aqui para defender o cidadão comum, né? E, portanto, questiono se caberia qualquer investigação pela categoria da polícia, né? Se caberia uma investigação da polícia, da Corregedoria da Polícia. Segundo, antes de ser policial, o homem é cidadão comum brasileiro e também telespectador e, nessas condições, pode manifestar livremente críticas à atuação de quaisquer pessoas, especialmente jornalistas conhecidas por criticarem frequentemente a categoria dos policiais de modo a desonrar a reputação dos mesmos, né? Vamos continuar avançando aqui. Vamos ver se tem mais um aqui. Ela continua, viu? A própria Constituição Federal assegura o pleno exercício da liberdade de expressão e da crítica a serem exercidas por quaisquer cidadãos, independentemente de serem policiais ou não. E essa mesma liberdade de expressão que a jornalista Natuza Neri exerce diariamente na televisão quando critica policiais. Está vendo? Tem ali, né? É uma coisa que tem referência, né? Então vamos lá. Aí ela continua. Dizer que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas, entre aspas, é força de expressão corriqueiramente usada por quem expressa opiniões discordantes. Aliás, vários políticos já se manifestaram no sentido de aniquilar, né, seus opositores e nunca foram punidos. Se a expressão verbal é isolada, dita no calor da discussão, sem a tomada de nenhuma ação ou ato preparatório, evidentemente não pode ser considerada como ameaça, no sentido criminal de fazer com que
o outro seja literalmente aniquilado, ou seja, morto. Ela continua, viu, gente? Tem mais quinto. Há que se distinguir expressões de uso figurado de expressões de uso literal. A língua portuguesa é rica em figuras de linguagem, e o direito sempre as reconheceu como tal. Aniquilar as figuras de linguagem, tomando-as em sentido literal, é aniquilar a própria língua de Camões, esta que todos nós deveríamos entender muito bem. Entendeu, Natuzaneri? Bem, agora, comparando isso aí a uma ação do ministro Barroso, quando ele estava num evento político, de uso do microfone, falando para uma plateia política, que tinha lá representantes da UNE, ele se liga, né, e sai com aquela. Nós quem? Nós, Supremo, derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos. Aí você pode colocar, aniquilamos, né? Liquidamos com o bolsonarismo. Quem é o bolsonarismo? Bolsonarismo, no conceito da Comissão Cidadã de Inquérito, não é o Bolsonaro, nem são os seguidores do Bolsonaro. Bolsonarismo é um conceito que a mídia deu para ampliar, né, a participação dessa parte da sociedade brasileira que quer um Brasil diferente, quer um Brasil moderno, um Brasil dinâmico, um Brasil sem corrupção, sem essa burocracia estatal que emperra a nossa economia. E com pessoas honestas, entendeu? E com eleições limpas. Então, essa é a parte da sociedade que a mídia considera bolsonaristas, mas que, na verdade, são pessoas, cidadãos que querem um Brasil melhor. É essa parte da sociedade que está sendo atacada. Então, quando o ministro vai, num ato público, pega um microfone e fala, nós derrotamos o bolsonarismo, aí sim, ele ameaçou, ele atacou uma parte da sociedade, que é essa sociedade que se transformou, que se indignou, que não aceita mais esse tipo de situação. Tá certo? Ah, mas o bolsonarista é o líder deles. Não foi o bolsonarista, não foi o Bolsonaro que angarinhou essa parte da sociedade. Foi essa parte da sociedade que escolheu o Bolsonaro para representá-la no governo. Tanto que o Bolsonaro nem fez campanha para ganhar a presidência. Ele estava internado na UTI. Quem carregou o Bolsonaro no colo foi essa fração da sociedade brasileira que queria essa transformação. Então, bolsonarismo não é o Bolsonaro. Bolsonarismo, no entendimento da mídia, mas que nós da sociedade civil organizada entendemos que é um movimento de pessoas nacionalistas que tem uma dinâmica de entender que o Brasil tem que ser passado a limpo nesse contexto, né, de modernização das suas instituições. E que esses agentes públicos que estão aí já estão ultrapassados, são pré-históricos à era digital. Eles não conhecem essa nova realidade. Então, é preciso, sim, renovar esse quadro para que a gente possa modernizar as nossas instituições e resgatá-las, né, dessas más companhias, dessas más influências que estão aí. Mas vamos continuar. Deixa eu ver o que vem agora aí para nós. Então, ela continua. A se confirmar a mera descrição da matéria, o caso não chega a sequer configurar injúria, calúnia ou difamação. Milhares de discussões como essas acontecem no país todos os dias, sem nenhum desdobramento jurídico relevante. Deixa eu ver o que vem mais por aí. Tá. Aí nós fomos para o dicionário, né? Entramos no Google, que é o pai dos sem conhecimento, e esse mundo digital, aí eu vou aumentar aqui para vocês participarem do debate, tá certo? Tá aqui, ó. Qual é o sinônimo de aniquilar? Né? Aí nós vamos para a parte literal, vamos entrar no português, né? Na nossa língua pátria. Aí vem, qual é o sinônimo de aniquilar?
destruir, exterminar, destroçar, devastar, arrasar, extinguir, acabar, dizimar, assolar, avassalar, fulminar, pulverizar, liquidar, erradicar, apagar. Presta atenção que eu coloquei isso aqui glifado. Ó. Eliminar, guarda essa palavra, eliminar, matar, esmagar, derrotar, sossobrar, ceifar, exinarir. Aqui está pequenininho, eu não estou conseguindo ler. Tá. Bem, então, eliminar está dentro disso. Então, quantas... Volta para mim aqui para a gente... Quantas interpretações você pode dar a uma palavra, né? De exterminar? Eliminar é uma delas, tá certo? Então, se o moço estava com a boa intenção de criticar o trabalho dela e o trabalho da emissora que ela trabalha, ela falou assim, ó, emissoras como você, empresas como vocês estão fazendo mal para o Brasil. Então, ele está criticando a profissão dela. Ou seja, eliminar essa pessoa da profissão dela, porque você não está fazendo bem para o Brasil. Entendeu? Olha, você não está fazendo o jogo certo. Você merece ser eliminada do jogo político. Você deve ser eliminada, né, extirpada da política. Você deve ser aniquilada do projeto de jornalismo. Então, essa é a interpretação, porque aí você vai na interpretação. Então, a liberdade tem essa coisa, tá certo? E tornar isso jurídico é de uma estupidez enorme. Agora, olha como é que a Globo fica numa situação difícil, depois que a Natuza Neri, né, jornalista da Globo, faz um boletim de ocorrência contra a liberdade de expressão de um indivíduo que fez uma crítica ao trabalho dela. Vamos ver como é que a Globo está ferrada nisso aí agora. Vamos lá. Olha que situação difícil que ela colocou a emissora que ela trabalha. Qual a palavra substitui eliminar? Tirar, retirar, banir, afastar, proscrever, excluir, acabar com, extinguir, dizimar, destruir, acabar com, aniquilar, terminar. Então, presta atenção. A palavra eliminar também se refere a aniquilar. Agora vamos prestar atenção no que vocês vão ver agora, tá certo? E aí, nós vamos falar de um programa da Rede Globo, né, que é um programa que tem, né, uma das maiores audiências da emissora, que vai entrar agora em janeiro, tá certo? Que é a 25ª edição do BBB. Tá certo? Agora preste atenção para você ver como é que o mundo dá a volta. A Natuza Neri cuspiu para cima, deu um tiro no pé, entendeu? E colocou a emissora dele numa situação constrangedora, a emissora dela. Porque presta bem, eliminar e extinguir, né? E como se diz, aniquilar, tem o mesmo significado, tá certo? Agora vamos para uma coisa. O BBB fez um programa esse ano, acho que foi no meio do ano, né? Comemorando, né, a 24ª edição. Aí colocaram os eliminados, os aniquilados do programa. E foram 21 brasileiros que foram aniquilados, que foram eliminados do programa. Aí estão eles, ó. 21 brasileiros que participaram, né, desse Big Brother 24, foram eliminados, foram aniquilados do programa. E outra coisa, eles foram expostos, né, a uma exposição pública sobre pressão, sobre tensão, entendeu? Eles foram levados ao limite, tudo para ganhar dinheiro. Então, essa exposição do cidadão brasileiro, né, essa sacanagem de colocar o brasileiro ali para, né, para concorrer a um prêmio e toda semana eliminar um,
aniquilar um, não é? É a mesma coisa. A Globo faz isso. Entendeu? Sabe quantos brasileiros a Globo já aniquilou, já eliminou no seu programa do BBB? Perto de 480, porque dá uma média de 20 por programa. Foram 24 edições. Então, nessa edição agora, de 2025, que já estão para começar, vai completar mais de 500 brasileiros, cidadãos, que vão ser, né, que vão entrar nessa lista de pessoas aniquiladas, pessoas eliminadas do jogo. Então, a Globo é a maior especialista em aniquilar e eliminar, né, brasileiros, principalmente através do BBB. Então, já é uma prática da Globo. Vocês estão entendendo? Como é que esse mundo dá a volta? Tá certo? Agora, ainda tem mais. Vamos continuar avançando aqui. Ó. Deixa eu diminuir aqui para me colocar eu de novo na tela para participar com vocês. Tá certo? Espera aí, vamos entrar aqui. Então, por que a CCI está encabeçando, né, essa batalha nossa aqui em defesa do cidadão? Porque, gente, a gente defende a liberdade de expressão. Mesmo que a Globo continue eliminando, né, aniquilando brasileiros, né, põe no paredão, põe a pessoa para humilhar, a pessoa chora, a pessoa sofre, entra em depressão, entendeu? Tem sua vida exposta. Ah, mas tem o glamour, mas tem a aniquilação. É o jogo delas. Então, é o profissionalismo da Globo. Então, atacar o cidadão brasileiro. Então, quando faz essa referência a um cidadão brasileiro que estava no supermercado fazendo uma crítica ao trabalho da Globo, e aí vocês querem perseguir, anular esse profissional, abrir uma corregedoria para investigar, quer dizer, vocês não podem receber críticas. Então, esse imperialismo, essa supremacia que vocês dividem com o poder, não podem colocar vocês sujeitos a críticas? Lógico que pode, né? Então, vamos lá. Aí estão os aniquilados da Globo, que a Globo aniquilou, né? Há muitos deles. Bem, aí vem o Gilmar Mendes, que é o decano mais antigo, né, da Globo, e fala assim, posta no Twitter. Olha só como é que esse povo não entende desse mundo digital. É um pré-histórico. O Gilmar Mendes é um pré-histórico, é um jurista pré-histórico. Ele está fora do mundo de hoje. Ele é uma pessoa que não domina esse conceito de sociedade que existe hoje. Então, ele coloca no Twitter dele lá, o ataque sofrido por Natuza Neri em razão do simples exercício diário do seu ofício exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. Então, meu amigo Gilmar Mendes, vamos falar da Globo, essa emissora que você tanto defende. São 500 eliminados, né, aniquilados do Big Brother Brasil, expostos publicamente, vexatoriamente. Eles são humilhados, né, têm sua vida devastada, são expostos à pressão, à tensão, a todo mecanismo de manipulação emocional de um cidadão. Tudo para oferecer dinheiro para eles. E eles se propõem a isso, tá certo? É um jogo. Mas aí você vai abrir, né, um órgão, você vai provocar o poder público, em especial os órgãos de percussão penal, para punir a Rede Globo, por eliminar brasileiros de um programa de forma humilhante, de forma escandalosa, acentuosa, né? Você vai fazer isso? Que trabalheira que você vai dar para o judiciário? E como é que vai ficar a Globo nessa, né, a sua queridinha nesse processo? E o que você tem que estar falando fora dos autos? Por que você tem que colocar opinião, emitir opinião? Se você quer ser jornalista, abandona a toga e abre um blog, abre um canal no YouTube, vai ser youtuber. Ou você está fora da realidade, Gilmar? Gilmar, aposenta, Gilmar. Pendura a chuteira, Gilmar. Pega o seu pijama, vai para o seu clube lá, fica lá tomando sol.
Você não faz parte mais desse mundo de hoje. Você não conhece essa realidade. Você está destruindo a instituição que é o STF. Você é um pecado para o STF hoje. Entendeu? Então, nós brasileiros, cidadãos brasileiros, preservamos as nossas instituições e queremos preservá-las. O STF é um instrumento importante para a nossa sociedade. É uma instituição que tem uma importância enorme. Agora, vocês estão acabando com, né, o conceito de justiça. Então, na minha opinião, nós devemos renovar o Senado e colocar um projeto de lei para aposentar toda essa, né, esses pré-históricos aí, pré-histórico é pré-histórico do mundo antes da internet, né, do mundo digital. Eles não conhecem o mundo digital. Eles atacam as redes sociais. Eles fazem isso lá no pleno deles, lá reunidos, fazem zoom. Eles não entendem o que falam. São pré-históricos. É um STF arcaico, é um STF com pessoas, sabe, que perderam a noção da realidade. Então, é preciso, sim, renovar esse quadro. E aí não é acabar com o STF, é aposentar esse antiquário que está aí, né, e colocar pessoas ali que têm conhecimento desse mundo moderno de hoje, que saiba viver nesse mundo contemporâneo. Então, vamos avançar. Estou terminando, viu, gente? Aí você tem, né, na Revista Oeste, postou recentemente, quem Carmen Lúcia tirou no amigo secreto do Fantástico? Amigo oculto. Então, a Carmen Lúcia, ministra, parceira, né, mais um antiquário do STF, né, foi participar do amigo oculto do Fantástico, dessa emissora da Rede Globo. Então, o STF é o amigo oculto do Fantástico? Essa relação, sabe? Vocês têm que ter discrição. Vocês estão representando uma entidade que é para julgar as pessoas. Vocês não podem ter lado, vocês não podem ter esse corporativismo, sabe? Não, eu fico triste quando a gente vê, né? São pré-históricos, na minha opinião, são pré-históricos. E nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que estamos aqui para pacificar a nação brasileira, né? Trazer, na verdade, e entender que esse é o papel nosso do cidadão, e aí agradecer a participação, né, e a demanda da jornalista lá do Rio Grande do Sul, que nos presenteou com essa pauta, e entendemos que ela é de importância nacional. Por quê? Porque é a sociedade civil que está sendo atacada, tá certo? Então essa luta não é contra Bolsonaro, não é contra Lula, é a sociedade civil, de forma organizada, na rede social, criou uma comissão de inquérito para quê? Para identificar os ataques que essas instituições fazem à sociedade civil. E é para isso que nós existimos, tá certo? Eu não falo por mim, eu falo por todos esses cidadãos, né, que se identificam com essa pauta, porque eles é que trazem as pautas para mim, tá certo? Então, eu quero terminar com uma frase, né, importante, que no coração de Jesus exige tudo o que precisamos: fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes, e para todos, humildade, paz, caridade e alegria de viver. Fiquem com Deus. Essa frase é da Santa Paula Francinetti, tá certo? Então fiquem com Deus, né? E vamos prosseguir avançando com esse projeto da CCI, que é revolucionário. Nós aqui sim estamos fazendo a coisa que tem que ser feita, certo? É a sociedade civil se organizar para entender esse mundo virtual, para poder instruir as instituições e aparelhar as instituições com pessoas que entendem essa realidade. Agora, viver com um Supremo cheio de antiquários, pessoas que não entendem, não dominam essa linguagem virtual, entendeu? Coloca a nossa sociedade em risco. Porque, tem que acabar com a rede social, tem que reprimir a rede social. Quer dizer, eles querem andar para trás, eles querem voltar com o Brasil, né, para essa pré-história da digital, né, do mundo digital, do mundo da internet, do mundo contemporâneo. Então, esse pessoal não existe nesse mundo de hoje. Eles estão ultrapassados. Essa é a consciência que nós temos
entendeu? Em função das várias manifestações e posicionamentos que eles estão fazendo. Eles hoje são uma ameaça às nossas instituições. Então, o ideal seria que eles pedissem aposentadoria, tá certo? E nós reformulasse a forma de colocar esses membros na Suprema Corte, porque é preciso sim entender esse mundo contemporâneo que estamos vivendo, tá bom? Então tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? E agradeço àqueles que contribuem, porque sabem que isso aqui é uma causa nossa, minha e sua, tá certo? Fortaleza para os fracos e coragem para os tímidos. Luz e conselho para os hesitantes. Então, não hesite, não seja fraco, não seja tímido. Invista na CCI, que a CCI é o caminho da pacificação e da verdade desse país. E nós vamos unir essa sociedade, tá certo? Porque nós somos todos um só povo, tá certo? Assim como a Venezuela também é um só povo. E lá não é Edmundo Gonzalez, né? Edmundo Gonzalistas, não. É a sociedade que quer mudança lá, que cansou dessa, né, de ser vítima desse aparelhamento que foi sequestrado por uma ideologia, tá certo? Ah, mas quem que manda quem que é o líder da oposição lá? É Maria Corina, mas só que ela não pode ser candidata. Né? O sistema lá do Maduro impediu que ela fosse candidata, porque é a dominação. Ah, ela teria muito voto? Teria. Mas aí o que ela fez? Pegou uma pessoa simples, um rapaz, né, um senhorzinho e tal, que não tem força, não tem vitalidade na palavra, não tem um domínio, o dom da palavra, uma pessoa bem simples, bem frágil, por sinal, que é o Edmundo Gonçalves. Falou assim, olha, não é eu, não é por nós, é a sociedade que quer a mudança. Se eles não me querem, vamos colocar alguém lá que vai representar essa mudança para nós. Então, a sociedade carregou o Edmundo Gonçalves, não conhecia o Edmundo Gonçalves. A Maria Corina liderou isso, mas foi a sociedade da Venezuela, mais de 70%, pode colocar até aí 75% ou mais, né, que carregou a Maria Corina, o Edmundo Gonçalves, para ser o representante dele, para tirar desse domínio autoritário, né, e esse confisco, né, das instituições venezuelanas, tá certo? O mesmo aqui. Não é o Bolsonaro que é a pessoa, não. É a população brasileira. É os brasileiros que entenderam que nós temos que sair dessa doutrinação e resgatar nossas instituições. Ah, então nós pegamos o Bolsonaro, uma pessoa frágil, fraca, cheia de limitações, entendeu? Que tem uma visão um pouco limitada também. Mas é porque a sociedade quis colocar ele lá, porque a gente quer mudar. Entendeu? É a sociedade que está pedindo mudança. Então, mas o Bolsonaro ganhou porque ele fez campanha? Não, ele estava na UTI. Ele passou a campanha na UTI, não participou de programa, ele não tinha programa de rádio, ele não tinha programa de televisão. Né? O Nordeste, os caras tiraram a propaganda dele do Nordeste, entendeu? Colocaram o pessoal lá nas sessões lá para poder ferrar o cara. E a sociedade pôs ele lá. Pôs ele no colo, falou assim, vai lá, representa a gente, tira a gente dessa tirania. Então, quando um cidadão brasileiro é atacado por esse sistema, está aí controlando as nossas instituições, aí a CCI tem que entrar em ação. E graças a essa jornalista do Rio Grande do Sul, nós trouxemos essa pauta para vocês, tá certo? No último vídeo a pessoa reclamou, porque eu fiz um vídeo curto, deu mais ou menos 11 minutos, aí ele ficou triste, falou, pô, João, você fez um vídeo curto. Tá aí, estou devolvendo agora um vídeo com 38 minutos, tá certo? Nem muito longo, nem muito curto, mas eu espero que vocês gostem, e se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, porque vocês é que vão fazer a diferença. Vocês é que vão carregar essa comissão cidadã de inquérito para cima, porque aqui a gente não monetiza para poder impulsionar vídeo, tá certo? Aqui é a sociedade que vai ter que fazer isso, porque nós somos vocês, nós somos a voz desse povo que não perdeu a coragem, tá certo? Vamos em frente.